como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui é Alberto Reutemann. Gratiluz pra você. Isso! Começou inspirado, né? Gratiluz. Acho tão legal falar gratiluz. Um ambiente meio de fadas. Tem gente que fala brincando, né? Mas tem uma turma que fala sério, né? Anderson Barros aqui com vocês. E eu não falo gratiluz, não. Vou seguir a mesma do Anderson, então. Pedro Veríssimo. Muito bem, meninos. Com ou sem gratiluz? Estamos com a temporada Soft Skills para Crescer na Era do Caos no ar. A Escola do Caos entrevistou mais de 1.200 pessoas no país e descobriu como anda a aderência dos brasileiros às 10 competências comportamentais mais importantes do momento. E hoje a gente vai falar sobre duas que não tiveram boa pontuação e que merecem aqui nossa atenção: comunicação e escuta ativa e criatividade. Estamos começando. Bora! Vamos começar nossa conversa falando de comunicação e escuta ativa. É uma competência só, comunicação e escuta ativa. Pedro, como é que os brasileiros se saíram nessa competência comportamental? Deixa eu resumir. Mal. Próxima pergunta. Próxima pergunta. O número geral foi de 49,8% de aderência dessas soft skills, o que fez com que ela ficasse em 7º lugar no nosso ranking de 10 competências, né? A gente ficou bem mal mesmo. E é interessante a gente observar que nessa competência, os adultos entre 25 e 39 anos se saíram melhor, com aderência de 51,7%. Mas também não foi tão melhor assim, né? Dentre os outros recortes. Deixa salvar um pouquinho aí. Olha só, gente, todo mundo ganha quando o fluxo, né, das informações dentro de uma empresa, dentro do ambiente, né, o fluxo das ideias acontece de forma assertiva. E principalmente quando a comunicação é pensada de forma estratégica, né? Uma comunicação assertiva, no final das contas, resulta no entendimento mútuo, na harmonia, né, e fundamentalmente na execução daquilo que se precisa fazer. E a partir disso, faz com que a gente seja eficaz com as nossas, né, ações, né, faz com que a comunicação seja eficaz, seja eficiente, forneça uma mensagem clara, os ouvintes fiquem ali atentos. Então, garantir comunicação e escuta ativa viabiliza todo esse ambiente. Não parece um negócio tão difícil de fazer, né? Mas o tom precisa ser perfeito, a maturidade das palavras, a gente precisa ter bom vocabulário. Quando isso acontece, a comunicação flui. O público considera que a mensagem é clara e direta quando existe preparo, quando a gente tem... Uma mensagem relevante, né, Alberto? A mensagem é relevante, o formato. É importantíssimo que a gente, quando esteja falando de comunicação, que a gente fale de escuta ativa, né? Seja escrita, seja verbal, seja por meio do WhatsApp. A gente precisa pegar e transmitir as informações e as opiniões de forma clara, saber ouvir o outro, saber ouvir novas ideias, direcionar as pessoas para trabalhar para uma mesma direção. Eu acho que o brasileiro, de fato, ele se comunica mal. Até porque a gente muitas vezes tem receio, né? Eu não sei se o Alberto vai interpretar bem o que eu estou dizendo, então eu vou ser absolutamente ameno, né, naquilo que eu vou dizer, num ponto que muitas vezes faz com que ele nem consiga entender aquilo que eu tô dizendo, né? A gente tem que falar de Isso feedback. acontece muito em feedback, eu ia falar justamente isso. Acontece muito em feedback. O líder precisa dar um feedback claro ali pra pessoa, não é agradável, só que o brasileiro, ele não gosta, né, de ser direto, ele não tem essa facilidade de ser direto. E às vezes a pessoa sai do feedback achando que tá bem na fita, e o líder acha que transmitiu ali tudo que precisa ser melhorado. Então, assim, acho que precisa realmente dar nome aos bois, sabe? Precisa realmente, claro, escolher as palavras, ter elegância na hora de se comunicar, escolher muito bem, mas clareza é fundamental. Aliás, diz que não pode falar clareza, porque é o contrário de escuridão e é um termo racista, e eu tô muito preocupada com isso, porque de vez em quando eu solto. Então, desculpa, mas eu vou aprender. Boa. E nessa pesquisa, Amanda, a gente, né,
como a gente fez com as outras soft skills, a gente usou algumas frases para conseguir medir a aderência. Eu acho que é legal a gente trazer algumas delas aqui para a gente conversar sobre, que ilustra e aterriza um pouco mais isso que a gente está conversando, né? Uma dessas frases é: sempre que eu peço algo, as pessoas entendem e sabem exatamente o que precisam fazer. É exatamente esse exemplo do feedback, né? Quando você dá um feedback, a pessoa entendeu o que você quis dizer. Quando você pede alguma tarefa, pede alguma ajuda, a pessoa entendeu exatamente aquilo que precisa fazer. Será que o problema está no modo como no ela te emissor escuta, ou no receptor? ou no modo como você está falando? Eu já tenho inclusive essa resposta, né? Se eu falei e a pessoa não entendeu, a culpa é minha, né, gente? Tem que checar entendimento. Exatamente, porque às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa está fazendo assim. Mas daí tem a questão da escutativa também, que é ineficaz, né? Exatamente. Mas aí você tem que perguntar assim, então me fala, mas sem parecer que você está, como é que fala? Zombando dela, né? Você parafraseia, fala assim, então me fala o que você entendeu. Vamos ver se a gente... Vamos só repassar aqui, né, os nossos combinados, alguma coisa nesse sentido. Me fala o que você entendeu. É uma atitude simples e que resolve muita coisa. Outra frase: organizar as informações relevantes, esclarecer as expectativas e confirmar entendimentos são competências fundamentais na efetividade das demandas diárias, e daí a pessoa tinha que dizer se discordava ou se concordava dessa afirmativa. E a gente sabe que a questão é se a gente consegue fazer tudo isso aí, né, gente? Ah, com certeza. Pelo visto, e assim, não faz. E aqui... mais uma, né, das afirmativas que a gente usou na estruturação da pesquisa foi a seguinte: olha só, consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, respondo e-mails e converso com colegas já pensando nas minhas próximas tarefas. E a gente queria que as pessoas, né, justamente discordassem disso, porque se eu estou fazendo muitas vezes muitas coisas, a chance de eu não estar fazendo bem nenhuma delas é muito grande. Como é que eu posso, né, aqui conversar com você, tá aqui respondendo o WhatsApp? Eu não estou fazendo bem, né? E comunicação assertiva depende aqui, da minha interpretação sobre as suas reações, do quanto que eu estou percebendo que você está interagindo com o tema que eu estou te trazendo e assim por diante. Isso me lembra uma brincadeira, né, que circulou na internet, né, da forma como a gente está se comunicando. Eu acho que foi o pai perguntou para o filho, né, pelo WhatsApp: e aí, filho, tudo bem? Ou então falou: e aí, filho, você está bem? Aí ele respondeu com o número 8. Aí o pai falou assim: não entendi nada, né? E 8 significa oi, tô. Nossa. E aí, você tá bem? 8. Oi. 8. Faz sentido. Vou usar para responder as pessoas. Precisou checar o entendimento. Exatamente. Bora falar de mais uma frase que a gente colocou na pesquisa. Escuta e presença atenta, além de mais efetiva do ponto de vista do entendimento, é demonstração de respeito e empatia com o interlocutor. Essa resposta, essa pergunta deu uma equilibrada na média, né? Porque a gente está falando de respeito. Eu acho que, de fato, o brasileiro, ele é respeitador. Ele pode não entender o que está rolando, mas eu acho que ele não vai direto para o desrespeito. Mas ainda assim, queria ouvir vocês sobre isso. Eu acho que assim, a gente só tem que entender o que é desrespeito. Se eu estou falando com alguém que está fazendo outra coisa, eu me sinto desrespeitado. Né? Porque muitas vezes a gente acha que desrespeito é ofender o outro, né? Falar, você é um filho disso. Não né? dá atenção, por exemplo, é uma eu acho de desrespeito. Particularmente eu acho. Também acho. Eu queria pegar o gancho desse exemplo que o Alberto trouxe do 8, sobre os tipos de comunicação, né? Porque uma das frases que a gente colocou foi exatamente essa aqui, ó. Boa comunicação, para mim, é feita de forma presencial ou, no máximo, por ligação. Nada de mensagens ou e-mails. Porque muita gente, né, tem essa preferência. De fato, a gente notou que teve uma radicalização. Que teve gente que foi categórico. Realmente, para mim, se quer comunicar, se quer me passar uma tarefa, se quer me dar um feedback, tem que ser impreterivelmente de forma presencial. Mas nem sempre é possível não, isso, né, nem sempre. E eu tenho que fazer a comunicação ser efetiva, independente do canal. Exatamente. E eu acho que existem canais para diferentes tipos de mensagens que precisam ser transmitidas. Então, para alguns, e-mail é perfeito, para outros momentos, só uma conversa presencial mesmo, em outros momentos um WhatsApp resolve, né? Exato. Então, isso é bom senso, né? A gente precisa adequar a igual mensagem ao canal. Pessoas que querem fazer reunião presencial para tudo, né? Para tratar da cor da caneca. Pelo amor de Deus, um WhatsApp resolve. Às vezes até um WhatsApp. E que o inverso é verdadeiro também. Se tem reunião que podia ser o e-mail, tem também. E-mail que precisava ser uma reunião, né? Mas eu acho que tem a questão, a gente tem os nossos meios de comunicação preferidos. Eu acho que esse é o ponto. E eu acho que o emissor da mensagem não tem como saber.
Tem algumas pessoas até que colocam como mensagem padrão no WhatsApp assim, se for urgente, ligue. Vocês já viram isso? Já. Você coloca aquelas mensagens. Então, se você quiser falar comigo urgentemente, me ligue. Mas é natural que a gente esteja se acostumando a interagir com o mundo no processo de comunicação das mais variadas formas. Por exemplo, eu demoro um pouco mais para responder e-mail. O WhatsApp para mim é mais rápido. Eu tenho que avisar as pessoas. Se você quiser resolver alguma coisa, me manda o WhatsApp que eu respondo mais rápido. E se me ligar, tem gente que tem se ofendido com ligação. Vocês já perceberam isso? Eu me ofendi hoje de manhã com uma ligação. Se te ligam... Eu me ofendi. Eu não sou de me ofender. Mas se é para me oferecer algum serviço, alguma coisa, me avisa antes que vai ligar. Porque eu não estou disponível o tempo todo para fazer uma negociação. Pois é, manda o WhatsApp. As pessoas têm agora o costume de mandar um WhatsApp perguntando, posso ligar? Antigamente não tinha WhatsApp, a gente ligava. Mas também é o seguinte, né? Se não puder atender, não atende. Exato, é verdade. É verdade. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tem mais uma frase legal aí, Amanda. Vamos lá. Tem. É possível e às vezes necessário adaptar nossa comunicação a diferentes meios, que eu acabei de falar, garantindo ainda assim o entendimento. É isso, né? A pergunta que não quer calar, gente, é a seguinte: como melhorar nossa capacidade de comunicação e escutativa nas organizações? Porque a gente sabe que tá ruim. A gente viu que realmente tá ruim. Então, como é que faz para melhorar isso? Eu acho que dá para melhorar muito. Eu acho que a gente precisa, de várias formas, enxergar que nos ambientes profissionais a gente tem uma certa licença poética de, antes de mais nada, deixar claro a maneira como eu gostaria de conversar. Pessoal, se vocês me mandarem e-mail às 6 horas da tarde, eu não vou responder. Eu acho que tem um papel da liderança super importante aqui. Eu preciso deixar claro para as pessoas, principalmente no meu trabalho, como é que eu vou reagir rapidamente a essas questões. Você sabe, Alberto, que inclusive, né, você me fez lembrar agora com essa sua colocação o seguinte: a gente faz alguns trabalhos aqui na Escola do Caos de alinhamento, né, de jeito de funcionar de grupos. E essa é uma atividade que a gente faz, né? Ou seja, temas urgentes, Amanda, como é que você prefere tratar? E você, Alberto? Exato. Porque às vezes a gente parte que aquilo que é óbvio para nós é óbvio para todo mundo, né? Então você tem a predileção por ligação. Não necessariamente a Amanda vai ter também. No caso, acho que também até tem, né? Mas não necessariamente. Então, trazer esse tema para a pauta, a gente vamos combinar como é que tudo isso funciona, né? Eu prefiro ser acionado desse jeito. Gente, ligação para mim é só em último caso. Agora, sabe o que o Google, né, tem normalizado como prática? Só para trazer uma referência aqui a respeito desse tipo de coisa. Sabe nos nossos status lá do Teams e todas essas ferramentas de comunicação online, eles colocaram lá um status que é no hello, e também vale para as interações presenciais. Ou seja, né, tem pessoas que se acham perdendo tempo naquele bate-papo, oi, bom dia, como é que você tá? Aí tem que fazer aquela interação. E eles normalizaram isso, no hello, ou seja, gente, trata comigo naquilo que efetivamente você precisa tratar. Que horror! Acho ótimo. Ai, que horror! Não, mas... Acabou o quebra-gelo. Não, para aquela pessoa isso é importante, para você é importante, para aquela pessoa não é. Mas o importante é um combinado, né? É o combinado. Bem, mas vamos lá, ok, mas é frieza demais, hein? Vamos combinar que é frieza demais? Não, tem dia que eu tô no hello também. Tem dia que eu tô, com uma entrega aqui na linha do pescoço, prazo comendo, tô todo atrapalhado. Em determinadas situações. Não, é verdade. E não quero perder tempo. Mas é que o hello, o oi, tudo bem, que é uma pergunta retórica que ninguém espera que o outro responda se tá tudo bem ou não. Porque a última coisa que a pessoa quer é ouvir uma resposta, né? Oi, tudo bem com você? Não, tá péssimo esse fim de semana. A última coisa que querem é ouvir a resposta. É uma pergunta. Um dia eu perguntei pro Pedro, oi, tudo bem? Ele tinha perdido o tio no mesmo dia. Eu falei assim, pelo amor de Deus, me desculpa, eu perguntei se tá tudo bem. E eu sei que não tá tudo bem, né? Então, às vezes, é até uma coisa automático. Automática. Né? Mas o que eu quero dizer é que é um momento de calibração até. Então, eu estou me aproximando de você, eu estou entrando no seu mundo. Não, é que eu não quero que entre, esse é o ponto. Mas muitas vezes. Mas daí você tem que... Então, não é nem no hello, é no conversation. No, é só no. No interaction. É no everything. No people. Pedro, fala de escutativa. Bom, eu queria então propor aqui que a gente mudar um pouco do nosso foco, porque quando a gente analisou essa soft skills, a gente falava de comunicação e escutativa, né? E aí, pensando em escutativa, principalmente no mundo corporativo, né? As pessoas, quando elas conversam, elas costumam estar muito preocupadas com o que vão dizer e se esquecem de ouvir com a intenção o que o outro está falando, né? Com ter essa intenção genuína de ouvir o outro, né? Preciso mudar o foco da fala
que a gente fala muito, né, sobre oratória, por exemplo, e começar a falar de escutatória, né? Essa é a parte mais importante, uma das partes mais importantes é da comunicação, e onde todo mundo, pelo que a gente detectou, tem mais dificuldade. A gente se sente muito, muito claro e muito apto a se comunicar, mas a gente não consegue ouvir com a atenção que precisaria. Né? Não consegue porque nem tenta, muitas vezes, Verdade. né? E o único jeito de melhorar a escutativa, gente, só tem um jeito. Qual? Difícil. Qual? Difícil. Qual? Praticando. É verdade. Praticando, né? Não tem técnica, não tem receita milagrosa. Agora, outro ponto importante para melhorar a comunicação é a famosa boa e velha empatia, que serve para muita coisa e também serve para melhorar a comunicação. O famoso ir além de se colocar no lugar do outro, que está muito ligado também à escuta ativa. Você vê? Por isso até que a gente colocou junto essa competência, comunicação e escuta ativa. Por quê? Porque ela favorece a compreensão das intenções e das expectativas do seu interlocutor. Amanda, sabe uma coisa que eu tenho feito? Principalmente com as pessoas que eu tenho mais liberdade. Quando eu percebo que a pessoa não tá me ouvindo, sabe o que eu faço? O quê? Eu paro. Você para de Eu falar? também faço isso. Também E fico faço assim, isso. ó. E às vezes a pessoa demora, né? Demora. É igual quando abre o farol e você tá mexendo no WhatsApp. Exatamente. E aí você dá uma demoradinha e alguém buzina. É isso aí. Fico imaginando essa situação acontecendo. Não, Você né? não faz isso com o cliente, cara. Não. É a pau. Com o cliente, Com não. o cliente não, mas Não vai muitas vezes ele está interessado Falso. naquilo, né, que eu tenho para dizer. Então é muito difícil. Mas nas nossas interações cotidianas aqui no nosso ambiente eu canso de fazer. Você faz isso. Bom, transparência, objetividade também são fundamentais, né? Aqui, definir o que é mais importante a ser dito, ter assertividade ao transmitir as suas opiniões, transmitir segurança e fazer com que a gente tenha uma comunicação melhor, né? Zelando por aquilo que foi inteligível, né? E não só por aquilo que foi transmitido. Eu acho que isso é super importante, né, Amanda? É verdade. Outra competência sobre a qual a gente vai falar hoje, nesse episódio, é criatividade. Boa. E a gente também, né, tem a impressão de ser tão criativo, Pois né? é aí que o bicho pegou pra mim, né? Inovação e criatividade são habilidades centrais para qualquer organização que quer se manter competitiva em um cenário de constante mudança. E fomos maus. Pois é, vamos falar um pouco a respeito disso aqui, né? Por que a gente foi mal nesse negócio? Ser, né, criativo, vamos começar desse ponto, requer prestar atenção àquilo que muitas vezes os clientes precisam, as pessoas com as quais você, né, interage precisam, clientes internos, clientes externos, e a partir daí gerar novas ideias, né? Melhorar constantemente os processos, inclusive aqueles processos operacionais, né? Porque a gente às vezes fica pensando, né? Nossa, como é que eu reinvento a minha organização? E um monte de coisinha disfuncional tá acontecendo ali ao meu redor, né? Então, falar a respeito de criatividade é isso, que significa tomar a iniciativa, colaborar com as pessoas que têm diferentes pontos de vista, né? E a gente já falou sobre a importância disso aqui em outros episódios, e se sentir confortável com os riscos de aplicar aquilo que você, né, tem de ideia, tem de iniciativa, tá tranquilo para lidar com os erros, tá tranquilo para lidar com os fracassos, que muitas vezes a gente, né, para no primeiro patamar, que é achar que é ter uma ideia mirabolante que vai mudar o mundo, né? E Que não vem criatividade nunca, né? Que não chega nunca. E isso, né, por si só não é criatividade, né? Qual que é o percentual, Pedro? Eu queria aproveitar para falar disso mesmo, Alberto, porque a criatividade ficou com 45,8% Baixíssimo. de aderência, muito baixo, né? E Muito baixo. pensando entre as 10 soft skills que a gente analisou nessa pesquisa, aí ela tem menos aderência entre os mais jovens, justamente com menos de 24 anos, né? Ou seja, aquela história de levar a gente nova para a empresa porque eles vão ser mais criativos? Não. Caiu por terra. Caiu por terra, não necessariamente, né? Essa faixa etária, ela apresenta 40,3% de aderência nessa competência, né? E aí, é interessante a gente pensar que os jovens são tidos justamente como os grandes criativos do mercado, e a pesquisa caminhou para outro sentido. Ela provou que o ganho de maturidade, experiência profissional faz com que as pessoas sejam também mais criativas. É isso, Pedro. E faz todo sentido, né? Porque criatividade tem a ver também com o acúmulo de experiência. De bagagem, né, Amanda? Bagagem, o background mesmo que a pessoa traz, os lugares que a pessoa visitou, às vezes que a pessoa errou, a diversidade das pessoas que ela conhece ao longo da vida, tem a ver com tudo isso, né? Com certeza. Mas ainda assim chama muita atenção a criatividade ter ficado em 8º lugar na pesquisa, né? Ou seja,
entre os 3 piores do brasileiro, né? A gente ouve falar que o brasileiro é um povo criativo, o brasileiro se reinventa toda hora. Tá aí, comprovado, a gente não é um povo criativo. Olha só, né? Vamos colocar isso no devido lugar. Muitas vezes a gente acha, né, que ser criativo é ter ideia que vão virar grandes inovações que vão transformar o mundo. E aí a gente fica na busca da ideia perfeita, da inovação que vai transformar o mundo e muitas vezes não sai disso. Vai ser. Né? Não faz, né? Mas não faz absolutamente nada. Então, no final das contas, quando a gente fala aqui a respeito, né, de criatividade, a gente está falando que na pesquisa, o que a gente mediu é a nossa capacidade justamente de colocar a criatividade em prática, né, no nosso dia a dia para fazer a inovação acontecer. Ou seja, colocar a criatividade para resolver problemas da nossa rotina, né? Sabe o lance da gente, né, se quiser mudar o mundo, começa arrumando a nossa cama? Pois então, é disso que a gente está falando aqui. Muitas vezes as pessoas se acham criativas e até têm potencial criativo, mas elas só querem, né, colocar isso a serviço das grandes transformações. E não é disso que a gente está falando, né? A gente precisa cuidar dessas pequenas transformações, porque essas sim mudam o mundo. Verdade. E aí, nesse sentido, Anderson, se a gente pudesse trazer algumas dicas, né, para as pessoas desenvolverem esse lado criativo no nosso dia a dia, né, eu diria que justamente o primeiro passo é sair da zona de conforto, né? Ou seja, parar de fazer as mesmas coisas, sempre é da mesma forma, aprendendo coisas novas e depois fazer pequenas pausas, né? Quem nunca achou uma solução para alguma questão que estava te perturbando era justamente quando a gente para tomar um café, ou a gente desliga um pouquinho das redes sociais, do celular, tira o olho do nosso e-mail, do nosso computador, aí vem aquela solução, né? Então tem esses 2 primeiros pontos. Já aconteceu de você estar no meio de um problema que parece que não tem solução, aí você vai conversar a respeito daquilo com uma pessoa que está com a cabeça fresca, assim, que não está imersa no problema, e a pessoa fala: nossa, por que você não faz isso? A primeira sugestão já muda tudo. É isso. Sabe por que eu tô rindo? Que você sempre faz isso comigo. As soluções do Andy sempre são incríveis. São incríveis. Eu tô ali e falo: acabou, esse problema não tem solução, não tem jeito. Eu chego perto do Andy, ele é ali calmo. Né? Um momento que ele tá calmo, um momento que ele não está no hello. Eu falo, ele fala: o que foi, Amanda? Eu falo tal coisa. Ele fala assim: por que você não faz de tal jeito? Eu falo: faz parecer que é fácil, né? Você fala: como assim? Não, e ele sempre tem um aplicativo. Eu falo: como é que eu não pensei nisso antes? Tem sempre um aplicativo. Eu falo assim: você não conhece tal site que faz isso pra você na hora? É impressionante. Né? Mas isso tá fora do problema, né? Porque às vezes a gente tá tão imerso no problema que se acaba ficando absorvido por ele, né? Sim, é verdade. Muito bom. Esse é o nosso chat GPT. Quem me dera. Gente, a gente também precisa prestar atenção na diversidade, sobre a qual nós já falamos aqui nessa temporada, né? Tão importante, diversidade de ideias mesmo, sabe? Não ter preconceito com uma solução totalmente diferente que foi proposta, deixar de lado aquela reação automática de torcer o nariz. Cara, é muito normal. Pega um momento de brainstorm, que a gente fala. Brainstorm é aquelas reuniões para troca de ideias, né? Chuva de ideias, né? Que a gente fala. E aí alguém dá uma ideia, a gente, inclusive, uma das regras desse tipo de reunião é não criticar a opinião do colega, né? Mas a gente critica. E aí vem uma ideia, a gente dá uma torcida e fala assim: ai, que bobagem, né? Mas dali pode surgir alguma coisa muito bacana. Com certeza, Amanda. Nessa, né, do que a gente está conversando aqui, até o quanto, né, e o como a gente dorme também faz diferença, sabia? Claro, para criatividade total. O nosso estado de espírito, o nosso bem-estar faz toda a diferença para isso. Nossa capacidade cognitiva até. Com certeza. Eu diria até para você procurar novas fontes de inspiração, visitar lugares diferentes, ouvir outros tipos de música, assistir peças de teatro, filmes que ninguém te recomendou, ler sobre assuntos totalmente diferentes do teu ramo de atuação. Então, tudo isso acho que pode te ajudar a proporcionar novas conexões cerebrais e a consequência é mais criatividade, Amanda Costa. E na semana que vem a gente volta para falar das 2 competências em que os brasileiros apresentaram pior aderência. Meu Deus do céu. Pior. Quais são? Reprovados: antifragilidade e resolução de problemas. Ora, né? Fomos reprovados. Então, que a gente consiga agir com antifragilidade e consiga mudar, no final das contas, esse resultado na pesquisa do ano que vem. Que essa já foi. Essa já foi. Curta, gente. Compartilhe. Né? Ative o sininho. Manda aí a notificação. Vambora. Chega. Tchau. Bye, bye. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau.